muito tempo o torcedor do Santos não tem o prazer de ir ao estádio ou acompanhar um jogo clássico com a sensação que o Santos é favorito, né? O Santos, infelizmente, se apequenou, né? Se apequenou em todos os sentidos, se apequenou na forma de gestão, se apequenou nas atitudes dos seus jogadores, se apequenou na sua torcida. A verdade é essa, né? A verdade precisa ser dita, né? Eu me lembro na quarta-feira que eu falei algo óbvio, cara. Eu falei algo que eu entendia que era tão natural, né? Tão natural como a luz do dia. Quando eu disse que o César Sampaio, no meu entendimento, não tinha perfil para ser o treinador do Santos Futebol Clube. Cara, o que eu recebi de críticas naquele momento no chat me chamou muito a atenção, né? Tanto é que eu voltei de Santos naquela quarta-feira, conversando com o Elias e conversando com o Thiago Jordão, e falando sobre exatamente isso. Eu falei, nossa, como o santista se apequenou, né? Com máximo respeito ao César Sampaio, era meio que óbvio, né? Dizer que o Sampaio ainda não estava preparado para ser treinador do Santos. E isso, para mim, é muito claro, independente do resultado de ontem, independente do resultado de quarta-feira, é só você olhar o currículo de treinador do César Sampaio ou a ausência do currículo de treinador do César Sampaio. E mais do que isso, né? Quem conhece o César Sampaio sabe que é um cara espetacular, que foi um grande jogador, que tem sido um bom auxiliar, mas falta a ele alguns atributos importantes para um treinador. E alguns torcedores do Santos, durante os últimos dias, defendiam a ferro e fogo a manutenção do César Sampaio. Então, eu acho que o apequenamento do Santos, ele não é só pelos resultados. Ele é um apequenamento cultural. Cultural, entendeu? Ele é um apequenamento cultural. O torcedor do Santos, ele aprendeu a conviver com a mediocridade. Hoje, qualquer coisa serve. Qualquer coisa serve. Então, é um apequenamento cultural do torcedor do Santos que desaprendeu o que realmente é o Santos Futebol Clube. Então, isso acontece na diretoria. Vocês vão ouvir daqui a pouco a declaração do presidente Marcelo Teixeira falando que está super tranquilo. Eu já tinha escutado essa declaração do vice-presidente do Santos, Fernando Bonavides, na última quarta-feira, ali no elevador, quando ele foi perguntado, né, sobre o momento do Santos, ele falou, estamos super tranquilos. E ontem o presidente Marcelo Teixeira também disse, estamos tranquilos, porque todo mundo está tranquilo. O Rueda estava tranquilo, o elenco de jogadores está tranquilo, o Sampaio está tranquilo, a torcida está tranquila, todo mundo está tranquilo. Porque o Santos não é mais o Santos, bicampeão do mundo, tricampeão da Libertadores, octacampeão brasileiro, 22 vezes campeão paulista. Não! O Santos Futebol Clube, para esses caras, é o Mirassol, é a Ponte Preta, é o Guarani. O Santos é isso aí. Ele entra para disputar, ele entra para competir e se manter na primeira divisão. Então apequenaram o Santos Futebol Clube e muitos acreditaram nesse apequenamento, entendeu? Por isso que o Sampaio é visto por muitos como o salvador da pátria. Porque, para muitos, o Santos é o Mirassol, o Santos é a Ponte Preta, o Santos é o Guarani. Volto a dizer, sorte do Mirassol, sorte da Ponte Preta, sorte do Guarani, que estão sendo comparados por mim ao Santos Futebol Clube. Entendeu? Com máximo respeito a esses clubes, mas não podemos achar que é isso, Santos. Porque lá não tem pressão. Se o Mirassol ficar na 16ª colocação, tá tudo bem. Escapou do rebaixamento. Se a Ponte Preta entrar no Campeonato Brasileiro e não cair,
Tá ótimo pra Ponte Preta, tá ótimo pro Guarani. Pro Santos não é assim. Então a verdade é que o Santos virou chacota em São Paulo. Tá em crise, chama o Santos. E vou falar uma palavra, e vou falar algo duro aqui. Infelizmente, o Santos hoje não é rival mais do Palmeiras, do Corinthians e do São Paulo. Atenção. Dia 21/4/2025. Nem São Paulo, nem Palmeiras, nem Corinthians enxergam mais o Santos como um grande rival, como um clássico. Não enxergam mais. Vamos parar de hipocrisia, vamos parar de demagogia. Pelo contrário, esses caras sabem que jogar contra o Santos é 3 pontos ganhos. É 3 pontos ganhos. Vamos parar de brincadeira, vamos parar de demagogia. Acabaram com o Santos Futebol Clube, arrebentaram com o Santos. Em determinado momento da minha cobertura do Santos Futebol Clube, eu cheguei algumas vezes empolgado no Morumbi para ver o Santos conseguir uma vitória. Atualmente eu não chego mais. Ontem, São Paulo não tinha ninguém em campo, cara. Colocaram os garotos de Cotia para jogar contra o Santos. O Santos tem uma folha de pagamento de quase 30 milhões de reais. E os garotos de Cotia ganharam do Santos ontem, no Morumbi. Sabinão da massa. Ontem foi titular no São Paulo. Jogador que foi mandado embora do Santos Futebol Clube pelo péssimo Andrés Rueda. São Paulo ontem com jogadores de 18, 19, 20, 21 anos. Então, o torcedor do Santos, infelizmente, não está surpreso. Se eu falar para vocês que eu estou surpreso, que o Elias ontem saiu surpreso do Morumbi, que o garoto Thiago Jordão saiu surpreso do Morumbi, que você que acompanhou o jogo em casa saiu surpreso porque o Santos perdeu, isso é mentira. Ninguém se surpreendeu ontem, não. Pelo contrário, surpresa seria se o Santos tivesse ganho. Eu tô mentindo ou não tô mentindo? Tô certo ou não tô certo? Surpresa é o Santos vencer um clássico. Surpresa é o Santos mostrar a sua grandeza. Isso é surpresa. Agora, esse apequenamento que estamos vendo aí, isso aí não surpreende ninguém. As declarações do Sampaio no final do jogo, tudo tranquilo. As declarações do Marcelo Pirillo Teixeira, tudo tranquilo. Tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Amanhã volta aos treinamentos, não tem cobrança. Certo estava o Carille quando disse que não tinha cobrança no Santos. Tá certo, Carille. Não tem cobrança mesmo. Não tem cobrança de ninguém. De ninguém. Certo estava o Pedro Martins quando disse que o Santos vive do saudosismo. Vive mesmo. Porque quinta-feira a torcida estava fazendo campanha pelo César Sampaio. Pô, tá de brincadeira, pô. Isso é o Santos, cara. Vê se tem algum corintiano fazendo campanha pro Orlando Ribeiro treinar o São Paulo. O Corinthians, perdão. Vocês ouviram algum corintiano vivo pedindo a efetivação do Orlando Ribeiro, não? Porque é o Corinthians, cara. Porque os caras querem ganhar. Eles não querem só sobreviver. Eles não querem só estar vivos. Eles querem ganhar. Eles querem buscar alguma coisa. E não sobreviver apenas. E ficar vivendo de aparelhos, como vive o Santos há alguns anos. Quem quer viver de aparelhos, sonha com César Sampaio. Quem quer buscar alguma coisa, pensa em treinador. E nada contra o Sampaio, que me entendam bem. Mas o Sampaio não é treinador para o Santos.
Então, a verdade é o seguinte, surpresa nenhuma, ganhou o time que atualmente é grande, perdeu o time que já foi grande, tem uma história gigante, mas infelizmente hoje se apequenou. A verdade é essa. Dói demais dizer isso. Dói muito dizer isso. Porque eu abro as minhas transmissões, as escalações do Santos, dizendo: bicampeão do mundo, tricampeão da Libertadores da América, octacampeão brasileiro, 22 vezes campeão paulista, o maior clube da terra, Santos de tantas glórias e tanta história. Isso me arrepia quando eu digo isso. Agora ficou no passado, pô. Ficou no passado. Porque os dirigentes que estão no Santos, hoje e ontem, não representam essa grandeza. Os jogadores que jogam e vestem essa camisa não representam essa grandeza. A nossa torcida acompanha o Santos à distância. Gente, vamos lá. O São Paulo ontem não tinha vencido uma partida sequer. Estava recheado de desfalques, sem os seus melhores jogadores. A torcida de saco cheio do tal do Zubeldia. Frio em São Paulo, chuva em São Paulo, domingo de Páscoa e jogo em TV aberta. Sabe o que aconteceu no Morumbi ontem? 53 mil torcedores. Se é o Santos, numa situação igual a essa, nós não teríamos colocado ontem na Vila Belmiro nem 11 mil torcedores. Estaríamos dizendo aqui hoje, parabéns aos 11 mil guerreiros que foram na Vila Belmiro, que enfrentaram frio, que enfrentaram chuva, que mesmo com um momento ruim foram na Vila Belmiro, que pagaram pedágio, que enfrentaram ingresso caro, que mesmo com TV aberta foram à Vila. Então o Santos não lota sequer o estádio. O Santos não lota sequer a Vila Belmiro e sempre tem uma desculpa. Ou é o preço do ingresso, ou é o jogo em TV aberta, ou é o horário, ou é o preço do pedágio, ou é o time que não joga, ou é o treinador que não presta. Nós sempre arrumamos uma desculpa para justificar que a nossa torcida não faz aquilo que tem que fazer. Então o apequenamento, ele é de ponta a ponta. O apequenamento do Santos, ele é de ponta a ponta. E passa também pelo torcedor que não vai aos jogos. A torcida do São Paulo, há 7, 8 anos atrás, era conhecida como a torcida do sofá, que só ia quando o time estava bem. Quando chegava na Libertadores, era a torcida do oba-oba. Mudou a cultura do torcedor do São Paulo. A média do São Paulo é 40 mil para cima. Acabou esse papo que o Morumbi era... Lembra que tinha muita desculpa? O Morumbi é longe. O Morumbi não sei o que lá. Acabou. Mudança de cultura no torcedor do São Paulo. Isso precisa passar pela torcida do Santos. Então eu estou dizendo tudo isso aqui para chegar simplesmente no resumo que, infelizmente, nós nos apequenamos. O Santos se apequenou. E toda vez que a gente tem a oportunidade de mostrar que isso que eu estou dizendo não é verdade, a gente vai lá e confirma que o Santos se apequenou. Nós tomamos um passeio no primeiro tempo do São Paulo. Se o São Paulo tivesse um pouquinho mais de qualidade, tinha feito 4 e o chocolate da Páscoa teria sido no primeiro tempo. Os nossos 2 laterais tomaram um baile ontem no Morumbi. O nosso meio-campo totalmente perdido, linhas descompassadas. Um futebol pífio do Santos Futebol Clube ontem no Morumbi. O Santos achou um gol no pênalti assinalado de forma correta pelo árbitro, hein? Eu revi o lance chegando em casa, pênalti bem marcado. Houve claramente o toque no braço
A bola bateu no braço do Enzo Dias, que estava com o braço... E aí vamos discutir se esse pênalti é um pênalti correto ou não de ser marcado, mas é aquilo que pede a FIFA. Então o árbitro marcou corretamente. Eu acho um absurdo esse tipo de pênalti. Se fosse contra o Santos, eu estaria esbravejando aqui, tá? Se fosse contra o Santos, eu estaria esbravejando aqui. Mas é um pênalti que a FIFA pede para marcar. Para mim é absurdo. Porque não tem como o jogador subir com os dois braços colados ao corpo. Eu acho esse tipo de pênalti absurdo. Mas foi pênalti. É o que manda a regra. É o que diz a regra. Lances como esse, os pênaltis devem ser marcados. E foi isso que fez o Wilton Pereira. Marcou o pênalti. Bem batido pelo Tiquinho Soares. O Santos saiu no lucro para o intervalo. O Santos saiu no lucro para o intervalo com 2-1. Poderia ter sido 4, 5 para o São Paulo no primeiro tempo. O César Sampaio tinha condições de mudar o time, reforçar o meio-campo. Talvez tentar algo novo no ataque, já que o Guilherme não vinha bem. Mais uma vez, o Guilherme não foi bem. E não sai do time. Foi sair com praticamente 90 minutos de jogo. Então faltou pulso para o treinador César Sampaio, faltou leitura de jogo, porque o Santos estava muito mal no meio-campo. E o São Paulo recuou, porque é um time normal, a verdade é essa. O São Paulo é um time normalíssimo, normalíssimo. O São Paulo com o time completo já é um time normal, e com desfalques é mais normal ainda. Então o Santos tinha totais condições de vencer o jogo. No segundo tempo, o Santos se impôs, tentou ali o empate, teve chances de empatar a partida. 2 chances claras de gol, uma com o Tassiano de cabeça, que o Rafael fez uma boa defesa, e outra com o Veron, que chutou torto, chutou mal demais. Teve aquela bola do Guilherme também, que ele dá um tapa na bola, a bola passa perto da trave esquerda do goleiro Rafael. O Santos teve 3 chances claras de gol para empatar o jogo no Morumbi, e não conseguiu empatar. E o São Paulo teve um pênalti não marcado. Eu revi o lance ontem. Eu tive essa convicção no Morumbi. E volto a dizer, gente, concordem ou não comigo, eu sou santista, mas eu não sou mentiroso. Aquilo que eu vejo, eu falo. Pra mim foi pênalti do Brazão em cima do jogador do São Paulo. O Brazão primeiro acerta o joelho do jogador, na sequência ele trava a bola. Concordem ou não comigo, pra mim, foi pênalti do Gabriel Brazão em cima do jogador do São Paulo. Brazão acerta o joelho do atleta. O juiz não viu, o VAR não chamou, tá tudo bem. O Santos saiu no lucro. Mas foi pênalti. No meu entendimento foi pênalti. Eu revi o lance várias vezes ontem. Tem uma câmera ali por trás do gol que mostra claramente que o Brazão primeiro acerta o jogador, depois ele trava a bola. Então foi pênalti. Volto a dizer, eu sou santista, mas eu não sou cego. Eu vejo o jogo. E às vezes, é que eu brinquei com o Elias ontem na transmissão, né? Todo mundo viu ali. O telão tava na nossa frente. Eu até brinquei, quem acompanhou o Varanda ontem, sabe? Falei, Elias, você viu o que eu vi? O Elias viu. Então deixa pra lá. Hã? Jordão, você viu o que eu vi? O Jordão falou, eu vi. Mas deixa pra lá. É claro, pô. Então a gente precisa ser honesto na nossa opinião também, entendeu? E eu nunca vou fugir disso. Pode ser a favor ou contra o Santos, eu nunca vou fugir da minha honestidade e da minha verdade nas minhas opiniões. Doa quem doer, né? Machuque quem tiver que machucar. Mas foi pênalti. Mas isso não mudou o jogo, porque o São Paulo ganhou mesmo assim por 2-1, né? Então, foi justa a vitória do São Paulo ontem? Foi. Teve algum ponto positivo ontem no clássico Santos e São Paulo e Santos? Teve. Benjamin Roleiser mostrou pela primeira vez o seu cartão de visita. Jogou muita bola. Pra mim, não só foi o melhor do Santos, como foi o melhor da partida o Roleiser. Jogou muita bola. Só que o grande problema é o seguinte, quando o Roleiser joga bola, o Barreal não joga, pô. Quando o Barreal joga bem, o Roleiser não joga. Quando o Roleiser vai bem, o Guilherme de novo não joga nada. Então é difícil, cara. O Santos como time, como conjunto, não existe. Não existe.
O que existe no Santos Futebol Clube é alguns momentos individuais do jogador A, B, C ou D. Mas não existe um coletivo, não existe um time na essência da palavra. Parece que o time não trabalha na semana, parece que o time não treina. Não tem uma jogada trabalhada. Eu me lembro de uma jogada trabalhada só, que foi a jogada que o Santos faz pelo lado esquerdo, o Tiquinho faz a parede, rola pro Guilherme e o Guilherme bate pro gol. O resto não tem nada coletivo, não tem nada trabalhado, não tem uma jogada ensaiada. É um time pobre o Santos Futebol Clube em termos coletivos, né? Então é muito pouco. Entendeu? Então volto a dizer, merecida a vitória do São Paulo, justa a vitória do São Paulo. Infelizmente, não foi surpresa nem pra mim, nem pra vocês. Vamos ser claros, vamos parar de demagogia entre nós aqui. Não existe surpresa de ninguém. O Santos se apequenou. O Santos é grande na história. O Santos é grande no Memorial das Conquistas. O Santos é grande nos livros de história. O Santos continua sendo gigante por aquilo que já fez, mas não por aquilo que faz. Não por aquilo que faz. Vocês querem ver por que o Santos se apequenou? Prestem atenção nessa declaração do presidente do clube. No presidente do clube que está no Z4, que em 2023 foi rebaixado. Prestem atenção como o Santos hoje é pequeno. Prestem atenção. O presidente Marcelo Teixeira, que também é torcedor, ele está preocupado? Tem algum sinal de alerta aceso pelo início ruim de Campeonato Brasileiro? Não tenho nenhuma preocupação. O trabalho é muito sólido, muito seguro. O elenco, assim como hoje, nós temos adversários que estão desfalcados. O Santos está desfalcado hoje de 2 dos principais jogadores do elenco. E por isso que o Santos tem um bom elenco. Você tira, no caso, o Neymar, entra o Roleiser e assim você vai tendo peças para que nós estejamos indo no caminho certo. Naturalmente, o que eu disse e reafirmo, o jogo no Rio de Janeiro ele é atípico. Os demais jogos, por mais que você diga, possa afirmar que possa ter perdido na Vila 2 pontos, mas são adversários muito duros, muito difíceis, que nós temos que reconhecer que estão bem à frente do Santos em termos de investimentos, de trabalhos, já disputam competições internacionais como Libertadores, estão num grau diferente. Não por isso que o Santos não esteja também indo em busca dos ideais que é estar na primeira página da... Então é o início do campeonato e a gente tem a certeza de que durante o transcurso dessa competição o Santos vai se reafirmar. Tá aí. Entenderam o que eu disse? Discurso pobre, discurso pequeno, discurso de um presidente que está contente com aquilo que está vendo. Não tem preocupação alguma. O nosso trabalho é sólido. Sólido, Marcelo? Sólido? Como assim sólido? O Santos está mal no Campeonato Brasileiro. 5 jogos, 3 derrotas. Para times com investimento melhor que o nosso? Marcelo, não tente enganar o torcedor. O Santos tem uma folha de pagamento de quase 25 milhões de reais. O investimento no futebol do Santos é muito superior ao Vasco da Gama. É muito superior ao Fluminense. É próximo do Atlético Mineiro. Posso dizer que é próximo do São Paulo ou até maior que o do São Paulo nesta temporada. Não tente enganar o torcedor, Marcelo. Sólido? Um time que não tem treinador, em uma semana recebeu 4 negativas e está mais perdido do que tudo, pensando em efetivar César Sampaio? Como assim é sólido, Marcelo? Como assim é sólido, Marcelo? Esse é o discurso do presidente do Santos. Por isso que o apequenamento que eu disse passa pela gestão do clube. Passa pela gestão do clube. O apequenamento são em declarações como essa, são em atitudes como essa. É a entrevista do Pedro Martins, é uma entrevista pífia, como essa do presidente Marcelo Teixeira.
Vamos ouvir mais um pouco do presidente Marcelo Teixeira. Marcelo, Sampaio será o treinador do Santos Futebol Clube? Qual é a avaliação do trabalho do César Sampaio? Tem chance de efetivar o César Sampaio se o Santos não conseguir uma alternativa segura para a continuidade do trabalho. O César é um profissional que foi contratado para a comissão técnica permanente. Então agora a gente aguarda esse trabalho que é feito também pelo Departamento de Futebol para a gente poder ir monitorando e tendo as informações para as definições. Presidente, boa noite. Boa noite. Cheguei a conversar rapidamente com o Pedro Martins, mas a gente não conseguiu ter um tempo ali adequado. O Santos tem uma semana cheia agora até o próximo jogo. Há alguma possibilidade do Santos conseguir no mercado contratar um novo técnico ou o César Sampaio vai ganhar a oportunidade de comandar o time contra o Red Bull Bragantino? Boa noite. O Departamento de Futebol continua atento, continua monitorando, verificando o mercado para ver se há alguma solução em termos de definição de comissão técnica. O César continua, está no trabalho. E o próprio departamento continua também nesse monitoramento. Tá aí o presidente Marcelo Pirillo Teixeira. Essa frase do Marcelo Teixeira me lembrou muito o Chumbinho em 2021 ou 22, não me recordo bem, 21. O Chumbinho em 2021, quando o Santos estava sem treinador e ele foi perguntado como estava a procura pelo treinador. Palavras do Chumbinho. Palavras do Chumbinho. Estamos trabalhando muito, mas ainda não entramos em contato com ninguém. Ih, mamãe! Estamos trabalhando muito, mas ainda não entramos em contato com ninguém. Esse é o presidente Marcelo Teixeira. Estamos trabalhando, estamos vendo, estamos analisando. Estamos não, Marcelo Teixeira. Corre, meu amigo. O Corinthians estava no Dorival, já saiu do Dorival, já tá com o Tite. Tá prestes a fechar com o Adenor Bach o Tite. Tava na cara também, né? Tava na cara que o treinador do Corinthians seria o Tite também, né? Vamos ser sinceros aqui. Tava na cara que o Tite ia voltar pro Corinthians, né? Não tava confiando muito nessa história do Dorival. Aliás, o Dorival tá pedindo aí 3 milhões de reais pra ninguém aceitar, né? Ninguém tá louco de pagar 3 milhões de reais pro Dorival. Dorival, desce daí, Dorival. Desce daí, hein, Dorival. Você é treinador no máximo pra 1 milhão, hein, Dorival? E olhe lá, hein? Com máximo respeito aí, hein? 3 milhões de reais pro Dorival Júnior, tem que internar o cara que aceitar pagar 3 milhões de reais pelo Dorival. Isso é loucura, hein? Isso é loucura, hein? Isso é loucura, hein?